A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que muitas vezes nós até afirmamos que não temos fé, nós achamos difícil viver pela fé, achamos complicado, ter que confiar em algo que não vemos e muitas vezes até que não sentimos. E nisso, o que acontece? O ser humano tem uma tendência a agir pelo seu próprio braço. E o Senhor, Ele nos mostra, e a grande maioria das Escrituras Sagradas, se não poderia falar toda ela, é voltada para um povo que crê na palavra de Deus, para um povo que se diz obedientes à palavra de Deus. E quando o Senhor Ele nos mostra que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, a pregação, Ele está falando que a forma de aumentarmos a nossa fé, ou dela nascer em nós, é através da palavra. E através da palavra o Espírito é manifesto, de uma forma em que Ele vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o fato de muitas vezes nós nos acharmos fracos, sem fé, ou não conseguimos abandonar pecados, ou não conseguimos viver uma vida em santidade, está justamente ligado ao fato de não termos comunhão com Deus, de muitas vezes rejeitarmos a presença de Deus, de rejeitarmos o alimento do céu, o pão que desce do céu, para estarmos distraídos com as seduções desse mundo. Como que eu vou ter fé, ousadia, intrepidez e vencer todas as lutas que vierem sobre mim se eu não tiver fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. E se Deus não se agrada daquilo que eu estou vivendo, tampouco Ele está ali para me abençoar. Não que seja uma troca, mas uma caminha é consequência de outra. Uma ação, ela tem como consequência uma outra ação. O fato de eu buscar ter vida com Deus faz eu desfrutar pela bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, por causa da sua palavra, que diz que os obedientes, que aqueles que realmente andarem nos caminhos do Senhor, observando sua lei, ele diz que as orações serão ouvidas, serão perdoados, haveriam bênçãos, as bênçãos seguiam, enfim. Então, é a própria palavra do Senhor quem reage em cima da minha obediência e da fé. Mas hoje nós estamos observando uma geração que não consegue ter fé, que não consegue viver o caminho do Senhor verdadeiramente, com pureza, com santidade. Mas sabe o que acontece? A consequência dessa fraqueza espiritual, a consequência dessa falta de firmeza, da falta de continuidade nos caminhos do Senhor, é resultado da falta de intimidade com Deus, da falta de oração, da falta de estudo da palavra, da falta de leitura, da meditação, da falta da renúncia. Como que eu vou viver uma vida em santidade se eu não entendo o que é a santidade, se eu não entendo o que eu tenho feito de errado, se tampouco eu me interesso em buscar pela vida eterna? Porque o Senhor mostra que nós devemos examinar as Escrituras, porque nela está a vida eterna e ela testifica de Cristo Jesus. Então, para encontrarmos a vida eterna, é necessário nós mergulharmos, como Salmos 1 diz, que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Devemos nos afastar daqueles a qual andam escarnecendo o Senhor, de palavras que realmente vão contra a vontade do Senhor, de ambientes e situações que vão contra a vontade do Senhor. E fazendo assim, nós estaremos sim recebendo toda a consequência desse ato, que é bênção, santidade, poder. Veremos sinais e maravilhas, mas se permanecermos falhos com Deus, nós não devemos cobrar nada além da recompensa daquilo que plantamos. Então, se você está fraco, eu falo para você que tem um conhecimento da palavra, que tem um entendimento da palavra e que está assim, não por alguma situação, mas por falta de decisão, mas por falta de firmar-se na palavra de Deus.
E sabe por que eu falo isso? Porque para você que eu estou falando isso, um dia você já foi assim, um dia você já negou a si mesmo, você já se submeteu à vontade do Senhor e você buscava e vivia em santidade, você via os sinais do Senhor, mas você deixou tudo isso, se deixou se distrair, deixou se contaminar e agora tem desejo de buscar por essa vida novamente, mas está achando difícil renunciar. Porque a partir do momento que caímos da presença do Senhor, nós temos que voltar do zero tudo novamente. Porque o Senhor vai nos ensinar a valorizar cada momento que nós lutamos para que a glória dele fosse manifesta dentro de nós. Eu falo isso com nossas escolhas. Quando uma pessoa ela cai e ela começa a viver de novo a velha natureza, ela vai ter agora que lutar para voltar à essência de Cristo. Porque ela vai ter que agora renunciar à vida de festa, à vida mundana e decidir e buscar o Senhor para que agora se torne novamente parecido com Ele em essência. Então a luta ela vai ser maior por causa da ação, da consequência, né? Como resultado da consequência da escolha que foi feita, que foi deixar o Senhor de lado. E para aqueles que na verdade estão fracos por situações, porque não tinham um entendimento, porque eram novos convertidos, para esses eu não falo. Para esses que o Senhor dê força, para esses que o Senhor se revele, que o Senhor se mostre, e também deixo aqui um conselho. Para esses que estão fracos, porque falta alimento, né? Porque são novos convertidos muitas vezes e falta alimento. O meu conselho é busque. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, será aberto. Se você pedir, lhe será dado. Então, todo caso de fraqueza espiritual, todo caso de falta de fé, a solução é a única e é a mesma, que é buscar e meditar nas Escrituras Sagradas e buscar nela a vida eterna. Então, fica na paz do Senhor e escute o conselho, que é um alerta sobre tua vida, é um alerta à santidade que o Senhor está fazendo. Graça e paz, beijo no coração.